favor. Pegue a sua Bíblia. Pegue aí a sua Bíblia o mais alto que você puder. Não tem problema se ela estiver no seu celular, não tem problema, desde que você esteja com a Bíblia aí. Pega a sua Bíblia, vamos fazer a nossa declaração. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, e eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus. Amém. Se assenta, por favor. Abra aí o seu coração, abra também a sua Bíblia. Mateus capítulo 27. Mateus 27, verso 46. Mateus 27, 46. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 27, versículo 46. E lembrando os irmãos que quarta-feira agora, quarta dessa semana, nós retornaremos com nossos cursos de liderança, nosso curso Maturidade. Então os irmãos que estavam fazendo o curso, podem retornar, por favor. Nós estamos com bastante espaço aqui. Você que está em casa, ainda que você não tenha voltado ainda aos cultos, eu queria muito que você viesse concluir o seu curso. Nós teremos vários aqui espaços, pode sentar bem distante se quiser. E os irmãos, se quiserem participar, pastor, não estou fazendo o curso, posso entrar? Pode vir fazer, depois eu passo para você o que você perdeu. E se tivermos uma turma para sábado, alguém procurar falar, pastor, eu queria voltar a fazer aos sábados, a gente abre 2 turmas, a gente começa quarta e também aos sábados, em nome de Jesus. Pastor, eu quero fazer o curso, mas não quero trabalhar com liderança. Pode vir fazer também a nível de conhecimento. Amém? Quando se encontrar o texto, diz assim: por volta da hora 9, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer? Deus meu, por que me desamparastes? Deus meu, por que me desamparastes? Deus meu, por que me desamparastes? Pai, fale conosco. Que essa não seja uma palavra persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e poder. Para que a nossa fé e a fé dos teus filhos não se apoie na sabedoria humana, mas no poder do Senhor. Conceda-nos, ó Pai, a tua unção renovada, mais uma vez, a unção de ensino, a unção de conhecimento, a unção que nos guie. Não deixe essa palavra ser apenas um discurso, apenas um sermão, ó Pai, mas traga vida para a nossa vida, Deus. Queime o nosso coração, Pai, queima nosso coração com a tua palavra, assim como o Senhor fez no caminho de Emaús, quando o Senhor expunha as Escrituras. Ó Deus, na exposição da tua palavra, que o nosso coração queime, arde diante do Senhor, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Aleluia. Irmão, estamos diante de um texto. Esse texto é muito poderoso, traz muitas revelações para nós. Porque essa aqui é a primeira vez que Jesus chama o Pai de Deus. É a primeira vez na história do ministério terreno de Jesus que ele vai orar, e a oração não é destinada ao Pai, é destinada ao Deus. Jesus sempre chamou o Pai de Pai, e o Deus, no caso de Pai, é Pai, Pai. Quando ele foi ensinar a igreja a orar, alguém perguntou assim: mestre, ensina-nos a orar. Ele poderia ensinar e dizer assim:
Você vai começar dizendo assim: soberano Deus. Ele poderia ensinar dizendo assim: onipotente, onisciente, onipresente Deus. Ele poderia dizer assim: eterno, imutável Deus, santo Deus. Ele poderia ensinar a gente começar a oração usando qualquer atributo de Deus, qualquer coisa que atribui o ser de Deus. Mas ele começa ensinando assim: Pai Nosso. Mais simples que isso não teria como fazer. Mas Jesus ensina Pai, ou seja, quando você for orar, a igreja, chame o Pai. O Pai, Ele ensinou a gente a fazer isso. E a gente precisa fazer uma observação, que Ele está ensinando a igreja, amém, gente? Ele está ensinando discípulos, ensinando as pessoas a orarem, dizendo Pai, Pai Nosso. Quando você vê a oração de Jesus no Getsêmani, uma das orações mais importantes da história da humanidade, Jesus orando e clamando: Senhor, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Pressão, suor como gotas de sangue, um momento de muita pressão. E por que eu falo que é uma das orações mais importantes da história da humanidade? Porque dela, do resultado dela, dependia a salvação de toda a humanidade. Daquela oração, da atitude pós-oração, ou do que Deus provocaria nele, a coragem para ir diante, daquilo dependia estarmos aqui hoje. E no momento mais importante de Jesus, ele continua dizendo assim: Pai. Um dos maiores milagres da história que Jesus fez foi chamar um morto de 4 dias para fora, o Lázaro. E os irmãos lembram que antes dele orar para o Lázaro, quando alguém tirou a pedra, removeu a pedra, antes de liberar a palavra sobre Lázaro, ele diz: Pai, o Senhor sempre me ouve. E ao longo da Bíblia você vai ver sempre Pai, 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 a referência de Pai. E Ele até nos ensinou a chamar Abba Pai, que é o paizinho, é o diminutivo carinhoso, é o Pai, é o Abba, é o paizinho. Mas por incrível que pareça, na cruz do Calvário, Ele não está clamando o Pai, Ele está clamando o Deus. E por que Ele está clamando um Deus? Porque Jesus está experimentando algo na cruz do Calvário. Por algum momento, Ele está experimentando o que nós chamamos de separação. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5, 21... aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Quando Jesus recebe o meu, o teu, o nosso pecado, Ele experimenta o que o pecado provoca. E o que o pecado provoca? Morte espiritual, a separação do homem com Deus. Quando nós olhamos para Gênesis capítulo 3, quando Adão pecou, lembra que Deus havia falado para Adão, quando Deus mostrou para Adão e Eva, Ele falou assim: no dia que você comer, certamente morrerás. Ali o pecado da desobediência ia gerar duas coisas, que na verdade são uma coisa dividida em duas partes. Adão iria experimentar junto com Eva a morte física. O homem não foi criado para morrer, amém, gente? Nós não fomos criados, a nossa essência não é uma essência do Éden para morrer. Nós não fomos criados para morrer. Não sabemos quantos anos Adão viveu antes de comer, então ele passa até o que nós chamamos de uma contagem regressiva. Quanto mais o tempo passava, mais próximo estava da morte. Então ele experimentava a morte física, mas a morte espiritual ele experimentou na hora. É por isso que Deus disse para ele assim: Adão, Adão, onde estás? E esse onde estás não é porque Deus não sabia em qual lugar geográfico Adão estava, mas de alguma forma Adão foi tirado, o Adão foi separado. O Adão que era, parece estranho isso, mas um Adão que tinha uma conexão ligada com Deus. Então Adão agora é rompido, o homem rompe e ele se separa do seu Criador. Vocês estão comigo? Quando o homem se separa do seu Criador, ele experimenta o que nós chamamos de morte espiritual. De alguma forma o espírito está morto. E quando é morto aqui, é inoperante no que tange a aquilo que Deus quer fazer na vida da pessoa. É por isso que Paulo, quando começa
a carta aos Efésios, do capítulo 2, ele começa a carta assim: vós, e aí aponta para crente, aponta para a igreja, vós que estava ou estaveis, é a linguagem, vós que estaveis mortos nos vossos delitos e pecados, ele vos deu vida. Ou seja, ele está olhando para alguém que recebeu Jesus, e está dizendo assim: vocês estavam mortos espiritualmente, morto, mas por causa de Jesus, vocês receberam vida. Fala comigo assim: vida. Agora, Jesus, na cruz do Calvário, sendo pecado por nós, está clamando: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que é Deus meu, por que me desamparaste? Jesus percebe uma separação. Primeira vez na eternidade. Primeira vez na eternidade. Jesus é eterno, amém? Ele veio receber o ministério terreno, mas ele é eterno. O Cristo é eterno. É por isso que João, no capítulo 1, versículo 1, disse: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que se foi feito se fez. O verbo é eterno, Cristo é eterno. E pela primeira vez na eternidade, o filho e o pai se separam. E o filho agora não está clamando um pai, está clamando um Deus, por causa da separação. E muitos dizem que no Getsemane, quando Jesus diz: se possível, afasta de mim esse cálice, Jesus estava dizendo assim, que de alguma forma está com medo de sofrer os cravos, com medo de sofrer os açoites, com medo de sofrer. Mas essa não é uma verdade. O cálice que ele estava dizendo que não queria beber, era o cálice da ira de Deus, que havia de ser derramado sobre ele. Então Deus está dizendo assim: se não tiver outra alternativa, eu vou beber esse cálice. Porque entre o cálice da ira havia separação. Porque o homem no Getsemane, o homem no jardim, se separou de Deus, e foi de filho a criatura. Mas na cruz do Calvário, Jesus, por algum minuto na eternidade, se separa o pai do filho, para que criaturas se tornassem filhos. Vocês estão comigo? É por isso, e aqui eu começo a falar o que realmente eu vim falar. Eu estava apenas introduzindo essa palavra no seu coração. Entenda isso. Alguém só pode ser filho de Deus se esse alguém for filho de Deus mediante a cruz do Calvário. Porque o homem sem a cruz do Calvário, ele está separado de Deus. Separado de Deus não é filho, é criatura. Alguém só pode ser filho se estiver conectado com Deus. E isso só pode ser por causa de cruz. Ninguém é filho de Deus por nascimento. Ninguém é filho de Deus por direito de nascença. Nós somos filhos de Deus por herança da cruz do Calvário. Quem diz amém por isso? Eu vou te mostrar isso na Bíblia. Quando você olha para a Bíblia, abra a sua Bíblia comigo. João capítulo 1, primeiro. Estão comigo, irmãos? Estão recebendo? João capítulo 1, eu queria aproveitar esse dia dos pais para pregar sobre o nosso direito de ser filhos de Deus. João capítulo 1, versículo 11. Jesus conquistou na cruz do Calvário o nosso direito de sermos filhos. E sem Jesus somos criaturas e nada mais do que isso. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes, aleluia, o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus.
Quando nós recebemos a Jesus Cristo, quantos receberam Jesus aqui? Quando nós recebemos a Jesus, ou Deus, por causa de Jesus, nos deu o poder de nós passarmos a ser filhos. E o texto nós lemos diz, não pela vontade da carne, nem pela vontade do homem, mas pela vontade de Deus. E é interessante a palavra, deu o poder de se tornar, e ninguém se torna aquilo que já é. Ninguém se torna aquilo que já é. Quando Jesus está dizendo assim, através de João, Ele nos deu o poder de se tornar, ou seja, aquilo que você não era. O que eu não era? Filho. Era criatura de Deus, criado por Deus, mas precisava se tornar filho de Deus. E como alguém pode se tornar um filho de Deus? Quando alguém recebe Jesus Cristo. Aleluia. João 3,16, todo mundo conhece. Porque Deus, quem me ajuda aí? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Unigênito e único é a mesma palavra. Deus deu o seu Filho único, unigênito. Agora, como assim Jesus, seu Filho unigênito? Cadê os outros filhos? Pastor, e os outros seres humanos que habitavam a terra quando Jesus veio? E os outros seres humanos das gerações passadas? O filho era como, gente? Filho único. Ele veio filho único. Filho unigênito. Enquanto eu preparava essa palavra, veio uma frase muito forte no meu coração e eu até anotei ela aqui. Cristo foi para a cruz como filho unigênito, mas ressuscitou como filho primogênito, o primeiro de muitos. Aleluia. Porque só pode ser filhos pelo direito conquistado na cruz do Calvário, por causa de Jesus. Agora, a sociedade em geral, o ser humano em geral, todo mundo acha que todo mundo é filho de Deus por direito de nascimento. Mas abra João 8. João 8. Existe uma forma de ver o mundo, e quando nós pensamos sobre Deus, a gente acha que todo mundo é filho de Deus, porque afinal de contas Deus criou todo mundo. João 8:40. Mas agora procurai matar-me a mim, que vos tenho falado a verdade, que ouvi de Deus, assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhes: nós não somos bastardos. Ele está conversando aqui com os fariseus. Nós não somos bastardos. Temos um pai que é. Jesus está questionando aqueles homens. Eles olham para Jesus e dizem: nós não somos bastardos. Bastardos aqui indica alguém que não tem pai. Está dizendo assim: nós não somos bastardos, nós temos um pai. O nome do nosso pai é Deus. Agora eu queria ler com vocês aqui. Joga aqui para mim, por favor, versículo 42. Por favor, vamos ler juntos aqui. Replicou-lhes Jesus: se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me haveis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Espera aí. Aqueles homens dizendo assim: não, eu não sou bastardo, sou filho de Deus. Aí vem, replicou-lhes Jesus: se Deus fosse de fato vosso pai.
Põe o próximo versículo, por favor. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. 44. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Eu não vou entrar no mérito aqui da questão da filiação de Satanás. Isso seria uma outra mensagem. Eu quero ficar aqui sobre paternidade. Mas verdade é que Jesus replicou, não é? Nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Jesus vai e fala assim: não, vocês estão enganados. Vocês pensam que Deus é o pai de vocês, mas na verdade Ele não é. E essa mensagem choca o nosso coração, irmãos. Porque filosoficamente, culturalmente, nós crescemos acreditando que só por direito de criação alguém já nasce filho, e nós não somos filhos de Deus. Eu vou repetir isso o tempo todo: nós não somos filhos de Deus por direito de nascimento. Nós somos filhos de Deus por direito de cruz, por herança da cruz do Calvário. Para você entender como é muito poderoso João 8, sabe qual era a discussão deles com Jesus? Eles batiam no peito e diziam assim: Jesus, nós somos filhos de Abraão. Agora, aqueles homens eram descendentes de Abraão, carregavam o sangue de Abraão, carregavam o DNA de Abraão, a árvore genealógica deles levavam até Abraão. Aí Jesus olha e fala assim: vocês não são filhos de Abraão. Em outras palavras, depois lê João 8, em outras palavras, Jesus está dizendo assim: não é porque você veio de Abraão que você é filho de Abraão. Não é porque o seu sangue é o sangue de Abraão que você é filho de Abraão. O que muita gente confunde é: Deus me criou, sim, criatura. A criatura tem direitos. Nós chamamos de graça comum, é uma outra mensagem, mas nós chamamos de graça comum. Pastor, o que é a graça comum? É a graça de Deus deu para todos os homens. Por exemplo, crescer, multiplicar, dominar, é a graça que Deus deu para todo mundo. Deu para o ímpio, deu para o crente. Inclusive tem muito ímpio que entendeu isso melhor do que o crente, que domina mais sobre a terra, sobre as coisas, do que o crente. É uma outra mensagem isso. Mas nós precisamos entender que direitos como criatura. João 1,12 nós lemos: todos quantos creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Romanos 8,15, a palavra fala adoção. Adoção. Adoção é adotar alguém para ser o que não era, adotar alguém que não é filho para ser filho. Então, quando nós olhamos para a cruz do Calvário, irmãos, Ele conquistou muita coisa por nós lá. Mas uma grande coisa que Ele conquistou, e eu queria colocar isso para hoje, Ele conquistou para nós o direito de sermos filhos de Deus. O nosso direito de filiação não é porque nós fomos criados por Deus, é porque o Filho único veio e tornou isso possível para nós. Hoje é um culto dia dos pais e um culto de ceia. Olha que combinação perfeita. Ceia fala da morte, do sacrifício. E só foi possível nós chamarmos Deus de Pai. Só foi possível o Adão caído voltar para a casa do Pai, porque o Filho único veio, morreu naquela cruz por você e por mim. Agora eu preciso que você abra a sua Bíblia comigo. Esse texto é maravilhoso. Hebreus capítulo 2, versículo 11. Hebreus capítulo 2, versículo 11. Olha o que diz aqui, isso aqui é tremendo demais.
Pois, Hebreus 2:11, pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos. O Filho único, o unigênito, o Filho de Deus, depois da cruz do Calvário, depois do que ele sofre na cruz, depois que o sangue dele é derramado naquela cruz, aleluia, ele olha para nós e fala assim: eu vos chamo irmãos. Jesus olha para você e fala assim: eu te chamo irmão. O Pai não é mais só o meu Pai. O Pai não é só o meu Pai, agora o Pai é Pai de todos. É por isso que a oração do Pai Nosso ele ensinou: Pai Nosso, não é o Pai de Jesus, é o nosso Pai. Aleluia. Pai Nosso. E Cristo está dizendo assim: eu não me envergonho em chamar vocês de meus irmãos, porque Jesus veio unigênito, o primeiro, mas ele subiu primogênito, o primeiro de muitos, o primeiro de milhares e milhares e milhares e milhares de filhos. Quantos filhos Deus tem eu não sei, mas a Bíblia diz em Apocalipse que lá na glória o João viu toda língua, povo, raça e nação cantando e celebrando. Eu queria que você ficasse em pé, por favor. Eu quero orar com você. Eu corri com a palavra aqui, porque nós temos a ceia, depois queremos orar pelos pais. Eu queria convidar os ministros de louvor. Eu queria convidar aqui os nossos amados diáconos. Irmãos, essa palavra ela parece um tanto quanto estranha aos nossos ouvidos em algum momento, mas a verdade da Bíblia é: sem Deus, sem Jesus, o homem está separado de Deus. O que Jesus conquistou na cruz do Calvário foi unir você ao Pai. Sabe o que é lindo a palavra Pai? Pai fala de acesso. Você não veio aqui buscar apenas, parece estranho isso, mas você não veio aqui hoje buscar um Deus. Você veio ter comunhão com um Pai. Quando você fecha a porta do seu quarto para orar, o que você está buscando não é um Deus, é um Pai, é intimidade. Como seria possível isso se não fosse Jesus? Leia a Bíblia com calma. Você na sua casa de repente está achando essa palavra tão estranha. Pastor, que conversa é essa? Pastor, pelo amor de Deus, que conversa é essa, pastor? Falar que quem não tem Jesus, eu não estou dizendo quem não é da Lagoinha, eu não estou dizendo quem é da religião cristã, entenda bem. Eu estou dizendo quem não está em Jesus, quem não crê em Jesus, quem não está aproximado de Deus pela cruz do Calvário. É uma criatura. E depois que ela receber a Jesus, ela passa a ser filho. E filho que vai voltar para a casa do Pai. Quantos filhos temos aqui? Diga amém. Quantos filhos temos aqui? Diga amém. Coloca Efésios 2:1 aqui, por favor. Eu vou ler esse último texto antes da gente orar. Esse texto é para nós. Quantos filhos temos aqui? Quantos filhos temos aqui? Quem já recebeu Jesus como Senhor e Salvador aqui? Quantos? Pastor, eu já recebi Jesus como meu Salvador. Quem já recebeu Jesus como Salvador aqui? Olha só, isso aqui é para você, ó. Ele vos deu. O que ele te deu? O que ele te deu? Vida, estando você, eu,
vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Deixa eu ler tudo, esse texto é muito bonito, né? Vai passando aí que eu vou lendo, gente. Vamos ler junto aqui, vai, foi o 2 aí. Eu ia ficar só nesse, vai lá. Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. 3. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Pode passar. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Se for só isso a Bíblia, pastor, só sobrou isso, você já poderia servir a Deus. O dia que você levantou a mão para receber Jesus, você estava morto. E quem está dizendo é a Bíblia. A primeira vez que você botou o pé numa igreja evangélica para receber Jesus, você estava morto espiritualmente, fisicamente vivo, mas com data para morrer, porque todos nós vamos morrer por causa do pecado. Entramos numa igreja evangélica morto. Aí levantamos a mão, Jesus entra na minha vida, então Ele deu vida para nós. Irmãos, a pergunta é, eu vou já falar, vou distribuir a ceia. A pergunta é, qual notícia melhor do que essa? Qual notícia melhor do que essa? O que eu poderia subir aqui hoje para pregar para você melhor do que essa informação? Eu poderia subir aqui e falar assim, cara, depois de Jesus, você vai ficar rico, você vai prosperar. Cara, você que entrou enfermo, depois do evangelho, você vai ser curado. Agora, existe uma informação melhor do que essa? Você era criatura e você agora é filho. Você estava morto e agora vive. Vamos todos adorar o Senhor. Os diáconos, por gentileza, pode distribuir os elementos da ceia. Ali estava morto Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado Ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, e em trevas encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre.
1 Coríntios 1, 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Ele fez isso, Ele ceiou com os discípulos. Aqui nós temos a última ceia, antes de ir para o Calvário. E a instrução dele foi: fazei isso vós, façam isso como igreja. Coma e beba de mim até que eu venha. Esse pão que você tem na mão é o trigo moído, que representa o corpo que foi moído naquela cruz. Você recebeu aí esse vinho, né, esse suco de uva, que é resultado das uvas que foram pisadas, uvas que foram esmagadas. E não teria símbolo melhor para representar do que o pão e o vinho. E poder estar na mesa, e você não está na mesa como criatura, você se assenta na mesa como filho. Irmãos, às vezes nós, como a cultura nossa aqui no Brasil, nós não entendemos às vezes o que é uma mesa. Mas pergunta para um judeu, pergunta para um árabe, pergunta para as pessoas, a cultura aqui mais próxima, o que para eles é uma mesa. Eles não convidavam qualquer pessoa para a mesa, porque para eles mesa é intimidade, para eles mesa é lugar de honra. Agora, sabe qual é a boa notícia? Jesus convidou você para a mesa. Ele partiu o pão. Sabe o que é partir o pão? Eu tenho comunhão com você. Comunhão. Por causa disso aqui, ó. Por causa do sangue, eu tenho aliança com você. Todos juntos, comamos do pão e bebamos do cálice. Cantamos aleluia, cantamos
pode fechar os seus olhos, colocar a mão na altura do teu peito. Eu queria fazer essa última oração com você. Aliás, a penúltima, eu quero depois orar pelos pais. Coloca a mão no teu coração, feche seus olhos. Nós vamos repetir essa oração, porque nós vamos nos identificar uns com os outros. Ora assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu abro o meu coração e eu reconheço que sou pecador e não posso salvar a mim mesmo, mas arrependido, eu te confesso como meu Senhor e meu Salvador. E eu, Jesus, que havia me desviado, arrependido eu volto, na certeza que o Senhor me recebe de volta. Eu quero fazer essa última oração por você agora, nesse momento. Eu queria orar por você que está recebendo a Jesus como seu Senhor e Salvador, ou você que está reconciliando com Deus. Por algum motivo você se desviou da fé e não interessa saber. O importante é que Deus está chamando você de volta. Eu queria fazer essa oração por você que recebe Jesus hoje, ou você que reconcilia com o Pai hoje. E para eu identificar onde você está, eu queria um sinal da sua parte. Eu queria que só você que recebe a Cristo como Salvador, ou reconcilia com Ele, levantasse bem alto uma das suas mãos. Eu quero conhecer você. Pastor, eu entrei aqui, eu estou recebendo Jesus como meu Senhor e Salvador. Temos ali uma vida para Jesus. Cadê a segunda pessoa que fala assim: sou eu, pastor. Eu entrei aqui hoje, eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu quero entregar a minha vida para o Pai. Cadê você? Eu quero orar com você. Temos mais alguém? Você na sua casa, se você está tomando essa decisão agora por Jesus, vai aparecer na sua tela agora o número do nosso telefone, ele é o WhatsApp. Envie uma mensagem para nós. Nós queremos cuidar, queremos orar com você. Se você estiver aí agora no YouTube ou no Face, enfim, sei lá, faça com que a gente de alguma forma encontre você aí, porque nós queremos orar com você. Minha irmã, por favor, sem constrangimento algum, deixa eu orar por você. Você pode vir aqui à frente, por gentileza. Vamos orar. Queria pedir à igreja para estender as mãos para cá. Pode ficar aqui, diferente para mim, por favor. Nós vamos orar pela sua vida. Aleluia. Igreja, estende as mãos aqui para o altar. Pai, no nome de Jesus, aqui está, ó Deus, a tua filha, Deus. Não por direito de nascença, mas por direito da cruz do Calvário. Deus, em nome de Jesus, as tuas filhas estão aqui rendidas ao Senhor, não a uma igreja, não a uma religião, mas ao Pai, o Pai Celeste que as ama, o Pai Celeste que enviou o Filho unigênito para torná-las filhas. Deus, nós abençoamos, como irmãos nós abençoamos, como aqueles que vamos morar no mesmo céu, na mesma casa celestial, nós abençoamos. Que o Senhor ajude as tuas filhas a servirem o Senhor. Que o Senhor ajude as tuas filhas a caminharem com o Senhor, debaixo da bênção e comunhão do Pai. Em nome de Jesus. Olha para mim, por favor, vocês duas. A palavra de Deus diz, ali em Lucas 15, que quando o filho voltou para casa, o filho voltou, o pai fez uma grande festa. E o mesmo texto diz que o Pai está fazendo uma festa no céu para receber vocês. Eu não sei como é isso, mas talvez os anjos estão dizendo para Deus: mais duas filhas voltaram, mais duas receberam a herança. O pai terreno, quando o pai morre, o pai deixa uma herança. Jesus na cruz do Calvário, quando morreu, deixou para vocês duas uma herança. Por causa de Cristo, vocês têm acesso ao Pai, e vocês têm acesso à casa do Pai. É por isso que João 14 diz que o Pai foi preparar a casa para vocês. E se Deus está fazendo festa, nós queremos aqui em Lagoinha receber vocês com festa. Por isso eu vou pedir para vocês virarem quando eu contar até 3. Pode ser? Vou contar até 3 e no 3 vocês virem. Vocês vão conhecer a nova família de vocês. Amém? Estão prontos, Lagoinha? Estão prontos para receber? Mais 2 filhas? 1, 2, 3. Virem, por favor. Eu vou voltar, o lado está
família de Deus. Aleluia! Glórias a Deus. Nós queremos depois ali pegar o nome de vocês para poder orar. Temos aí pastoras abençoadas, está aí a pastora Tula, a pastora Kátia, os consolidadores, e é uma bênção. Amém, irmãos? Glória a Deus. Amém. Eu queria chamar aqui os pais, rapidamente, por favor. Eu quero ter esse privilégio de poder orar pelos pais. Os demais podem sentar, por favor. Todo mundo que for pai, nossos pais aqui da igreja, vem aqui na frente. Para nós é uma bênção, irmãos, é orar por você. Eu acho que o maior presente que vocês poderiam ganhar é a oração. Muitos de vocês hoje ganharam cupim casqueirado, ganharam vários presentes, mas acho que o maior presente que a família de vocês podem dar para vocês é a oração. E eu também quero poder orar. Eu só queria pedir para que vocês abrem assim, pode abrir, nós vamos fazer dar para vocês alguma coisa. Abre assim, até para a gente poder manter isso, por favor. Graças a Deus, graças a Deus. Irmãos, antes eu queria falar algo aqui para os nossos diáconos. Irmãos, eu fiquei vendo eles aqui e eu queria aplaudir a Deus pelo nosso diácono. Vamos aplaudir a Deus pelo nosso diácono, irmãos? Graças a Deus, obrigado por cada diácono. A excelência de vocês, tem alguns lá que estão trabalhando. Eles não param, chega mais cedo, vai embora mais tarde. Eu queria agradecer a Deus pelos diáconos, até aqueles que não estão servindo, não estão na escala hoje. É uma bênção, irmãos. O pastor tem uma equipe abençoada. A gente poder ver a excelência de luva, a excelência que eles fazem, a organização. É uma bênção poder olhar e a gente ter a segurança de poder vir aqui ministrar a palavra e saber que os nossos diáconos estão assim cuidando de tudo na excelência e nos mínimos detalhes. Você entra e você é bem servido, porque tem pessoas para te servir aqui. E também, irmãos, queria honrar o pastor Dani. Levanta a mão, pastor Dani, para quem não conhece. O pastor Dani está aqui me abençoando muito. E os irmãos sabem, eu estava em Minas, né? Até falei dos cursos, fui lá aprender um pouco essa semana. Eu fico muito honrado, irmãos, porque o bom líder ele não se faz necessário. E toda vez que eu saio da igreja, eu volto, a igreja está melhor. Os irmãos percebem isso. Toda vez que eu viajo, eu até brinquei, falei, eu vou viajar para ver se a igreja melhora. Porque está aí o Dani, não só o Dani, né? O Dani representa uma equipe que está ajudando aí, né? Atrás dele tem muitas pessoas, mas o Dani é um pastor que toda vez, irmãos, que eu viajo, e eu volto, a igreja está melhor do que como eu deixei. Toda vez, todas as vezes. Eu voltei, estava aquela parede ali, os irmãos viram ali, ó. O Dani fez tudo ali. Cheguei, foi uma surpresa. Toda vez que eu viajo, eu volto, a igreja está melhor do que quando ela ficou. Vamos aplaudir para a vida do Dani, irmãos? Amém? Dani, a pastora Kátia, as pessoas que servem a igreja, porque ninguém trabalha sozinho no reino de Deus. Eu queria agora entregar, por favor, vamos entregar os nossos... Aqui em São Paulo fala mimo, né? Entregar para vocês o mimo aí, é apenas uma forma de não deixar passar em branco. Vocês mereciam muito mais, mas pega aí com o coração. E nós vamos entregar para vocês também um número, né? Para que vocês concorram aí a uma outra lembrancinha, um outro mimo para vocês aí. Pai, quando estão entregando, eu vou ir orando. Pai, em nome de Jesus, estenda a mão, igreja, para cá. Aqui na frente está o seu pai, aqui na frente está o seu avô. Estenda a mão aqui, está o seu esposo, enfim. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos, ó Deus, os teus filhos aqui. Ó Deus, que também são pais. E eles, de alguma forma, refletem o caráter do Senhor nos seus lares. Ó Deus, eles de alguma forma são apenas um espelho do Pai Celestial. Ó Deus, que o Senhor imprima no coração de cada pai aqui, Deus. Que o Senhor imprima no coração de cada um aqui, ó Deus, os seus filhos que são pais. Que eles, a importância da paternidade, ó Deus. Que eles sejam aqueles que tenham um bálsamo de cura, aqueles que tenham uma palavra, aqueles que tenham, ó Deus, uma autoridade. Eu também os abençoo com bênçãos financeiras, que eles sejam esses provedores, que eles também com bênçãos emocionais, que eles sejam esses que são como, ó Pai, aqueles, ó Pai, cidades fortes para a sua família, e também de forma espiritual, que eles sejam um sacerdote do seu lar. Por isso, Pai, como pastor, como autoridade espiritual, eu abençoo esses homens, pais, com bênção espiritual, com bênção emocional e com bênção física, em nome de Jesus. Amém, aleluia. Só esperar os irmãos entregar, as irmãs acabaram de entregarem ali. Nós queremos também fazer um pequeno sorteio aqui para os irmãos. E dessa vez eu posso participar, né? O dia das mães eu fiquei doido para ganhar uma coisinha. Aí eu pegando dois, irmãos. Vigia, Nilson. Vigia, pastor. Vigia, pastor. Vigia, pastor. Vigia, pastor.
Pera aí, todo mundo recebeu? Todo mundo recebeu? A minha caneca eu recebi de manhã, tá, irmão? Não vou receber duas. Você tira? Eu tiro. Não, tira, que eu vou ganhar, vocês vão achar ruim. Pode tirar. Tira, velhinha, tira o meu aí. Tira o meu aí, velhinha. Tira que eu falo, tira que eu falo. Nossa, Jesus, que pensa. É 2? Ah, que bênção. Ué. Pode tirar mais um, não? 42. Não tá? Ou não entendeu a letra? 42 não tá? Se não tiver, eu pego o negócio, gente. 42 não tá, gente. Então, se você não viu a letra, se está com dúvida, pede a quem escreveu para ver. O outro 43. Não tá? Ah, agora eu tiro, hein? Tira você, velhinha. Tira aí, velhinha. Tira aí, velhinha, que eu vou ganhar. Eu estou suspeitando que eu vou ganhar hoje. 19. Glória a Deus. Deus abençoe. 26. Passou também? 26? Ali, ó, 26. 26? Glória a Deus. Ô, irmão, sabe que... Sobe aqui pra gente tirar uma fotinha? Cadê o nosso fotógrafo? A nossa fotógrafa? Sobe aqui, esses dois, vem cá. Vem cá, irmã. Sobe aqui. Vamos tirar uma fotinha aqui pra gente colocar lá. Vamos botar no nosso grupo dos homens. Sobe aqui. Pega na escada aqui, ó. Os irmãos... não, fala aí. O irmão falou pra mim aqui, irmãos, agora tem que sair o cupim, irmão. Olha lá, ó. Pra fazer um cupim casqueirado. Olha lá, ó. Glória a Deus. Vamos aplaudir a vida dos nossos pais, nossos homens. Agora, sem constrangimento, mas vamos terminar o culto agora. Todos os homens aqui, fiquem em pé, só os homens. Todos os homens. Sem exceção, todos os homens. Todos os homens, olha só. Amanhã, segunda-feira, 20 horas. Amanhã que horas? Que horas? 20 horas amanhã, nós temos aqui a nossa reunião dos homens nobres. Reunião dos homens nobres amanhã, 20 horas. Pastor, o que eu preciso ter para vir? É só ser homem. Se você é macho, é só vir. Porque aqui amanhã é reunião de macho. Amém? Amém? Pastor, sou macho. Então amanhã, 20 horas, é o seu compromisso aqui na igreja, reunião dos homens nobres. Eu falo que homem precisa de duas coisas. Duas coisas que homem precisa. Ser cheio de Deus e andar com outros homens cheios de Deus. Aqui você vai ter as duas coisas. Pessoas de Deus, palavra de Deus, e vai ser uma grande bênção, amém? Todos ficam em pé, vamos terminar esse culto, em nome de Jesus. Olha que bênção, irmãos, fizemos tudo isso, e você vai embora 5 minutos mais cedo, olha que bênção, amém? Levanta a sua mão, que a graça do Senhor, Deus o Pai, a comunhão do Filho e a consolação do Espírito esteja na sua vida, não só hoje, mas para todo sempre. Vá em paz, Deus te abençoe, em nome de Jesus, um bom resto lá do Dia dos Pais. Se você não levou seu pai ainda para jantar, para almoçar, não deu para ele, faça isso. Se não ligou para ele, liga para o seu pai, faça alguma coisa para o seu pai, não deixa passar não, porque pai é bênção, em nome de Jesus.